Minha noiva me traiu durante minha despedida de solteiro, então faltei ao casamento e a deixei sozinha para explicar aos convidados por que a família do noivo e o noivo não estavam presentes. Antes de começarmos a história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Tenho 31 anos e estava comprometido com Jelly, de 30, há mais de um ano. A conheci e saí com ela durante 4 anos. Hoje seria o nosso casamento, mas aqui estou, a quilômetros de distância, ignorando-a e escrevendo para estranhos para me sentir melhor. Na semana passada, meus amigos organizaram uma viagem de despedida de solteiro para mim em uma cabana no campo. Nada muito maluco, apenas uma última celebração com meus amigos antes de casar. O dia em que iríamos sair para a viagem, senti uma sensação estranha, como se algo não estivesse certo, mas não sabia como explicar. Ela não tinha planejado uma despedida de solteira, em vez disso decidiu trabalhar durante o fim de semana para compensar os dias livres para o casamento. Me senti culpado por deixá-la sozinha, justo um fim de semana antes do casamento. Eu disse a ela que não queria ir e que queria passar esse tempo com ela. Ela me convenceu de que seria uma má ideia para os meus amigos, que tinham se dado ao trabalho de organizar tudo isso. Naquele momento, achei que ela tinha razão. Agora sei por que ela me mandou embora para a viagem. A viagem foi divertida. Não foi uma festa maluca de homens ou algo do tipo. Meus amigos alugaram uma cabana perto de um lago, encheram a geladeira de cervejas e empilharam a sala com tantos petiscos que dava para durar um mês. Sim, eu tenho amigos que comem como 10 pessoas. Eu sou o primeiro do grupo a me casar. Então todos estavam empolgados. Passamos a primeira noite bebendo ao redor de uma fogueira, contando histórias e fazendo piadas pesadas. Era tudo o que deveria ser um fim de semana de despedida de solteiro, mas eu não conseguia me livrar da culpa. Ela estava sozinha em casa, trabalhando, enquanto eu estava ali, festejando. Na manhã seguinte, não sei se foi a ressaca ou o instinto, mas tudo ficou demais para mim. Sem avisar ninguém, fugi e dirigi de volta para casa. Queria chegar cedo, fazer o jantar para ela, ser uma surpresa. Talvez pudéssemos passar uma noite tranquila juntos, antes do caos dos preparativos do casamento. Quando cheguei, vi um carro estacionado na porta de casa que não era o da minha noiva. O carro dela estava no garagem, como se nunca tivesse saído para o trabalho. Ela deveria estar no trabalho. O que estava fazendo em casa à tarde? Eu poderia ficar ali sentado, tentando arranjar desculpas para o que estava acontecendo, ou poderia ligar para ela e perguntar. Eu a liguei. Ela atendeu com a voz animada. Oi, amor, como está tudo? Senti minha garganta seca e perguntei. Bem, onde você está? Sem hesitar, ela respondeu. No trabalho, por quê? Eu falei. Nada. Só queria saber como estava o seu dia. Ela respondeu. Bem, mas com muito trabalho. Tenho que terminar muitas coisas antes dos dias livres. Antes que eu pudesse reagir, ela desligou dizendo que estava ocupada com algo importante e começou a me bombardear de "eu te amo" e "sinto sua falta". Fiquei no carro, paralisado. Não entrei pela porta da frente. Não consegui. Algo dentro de mim, talvez o instinto, me dizia para não fazer isso. Em vez disso, rodei a casa até o fundo, onde estava a janela do quarto dela. As cortinas estavam fechadas, mas os sons que saíam de lá eram claros. Era ela, rindo e sussurrando, e a voz de um homem brincando e conversando. Peguei meu celular e apertei para gravar. Não sabia se isso seria útil no futuro ou não. De pé ali, no meio das risadas, a ouvi dizer: Ainda... Não consigo acreditar que estou fazendo isso. Aqui está tão bom, quero outra rodada. O homem riu e sussurrou algo, mas não consegui ouvir. Depois de alguns minutos de silêncio, ouvi os gemidos dela, que ficaram cada vez mais altos, até que eu não aguentei mais. Ouvir aquelas palavras me destruiu. Queria arrombar a porta, abrir de uma vez e pegá-los no ato. Mas não pude me mover. Era como se meu corpo estivesse paralisado. Em vez disso, me esgueirei para o meu carro.
Eu poderia ter entrado e acabado com tudo naquele momento, mas não sentia a necessidade de confrontá-la. Para quê? Eu já sabia a verdade. Só queria desaparecer e nunca mais vê-la. Se eu tivesse entrado e batido naquele casal de infiéis, só teria ganhado uma visita à cadeia, enquanto eles voltariam a fazer o mesmo enquanto eu estivesse preso. Dirigi de volta para o lugar onde estavam meus amigos. Não disse uma palavra, só bebi até cair inconsciente. Qualquer coisa para adormecer a dor pungente no meu peito. Meus amigos me arrastaram até a piscina, mas a única coisa que fiz foi afundar na minha miséria e continuar bebendo. As horas passaram em um borrão, até que meu amigo mais próximo, Sam, me puxou e perguntou o que estava acontecendo. Eles sabiam que eu havia saído pela manhã, mas acharam que eu tinha ido correr no vilarejo próximo ou algo assim. Eu contei tudo. Ele ficou vermelho de raiva. Estava tão irritado quanto eu. O que fazem os bons amigos? Foi realmente bom ter alguém que reagiu do mesmo jeito que eu. Conversamos por horas. Eu disse que não queria deixar aquilo passar sem que ela sofresse as consequências. Ele sugeriu algumas ideias malucas de vingança e eu escolhi a melhor. Claro que não queria ver o rosto dela nem confrontá-la. A única coisa que eu queria era uma vingança brutal. Depois de fazer o check-out do resort, fui levado de volta. Fiquei na casa dele e mandei uma mensagem para Jelly, dizendo que voltaria para casa no dia seguinte. Ela respondeu com naturalidade, dizendo: "Ah, amanhã vou para a casa dos meus pais e vou ficar lá até o casamento. Nos vemos antes de eu ir." Eu hesitei antes de responder. Na melhor, vamos deixar a emoção para o grande dia. Ela aceitou sem problemas, sem suspeitar de nada. Naquela noite, Sam passou pela minha casa e viu que o mesmo carro ainda estava lá. Ela continuava com o maldito jogo dela, sem vergonha, sem remorsos. Ela estava com o amante dela, até naquela noite. Na tarde seguinte, voltei para casa. Ela estava no trabalho ou Deus sabe onde. O quarto estava tão limpo que ninguém suspeitaria do que tinha acontecido ali no dia anterior. Pelo menos tiveram a decência de deixar tudo limpo. Mas mesmo que tivessem jogado 10 litros de água sanitária no lugar, eu me sentia tão nojo que não queria olhar para a cama. Dormi no sofá os dias restantes até o casamento. Joguei meu papel à perfeição. Mensagens doces, emoção pelo casamento. Na superfície, tudo estava bem, mas por dentro eu já estava completamente desconectado. Na manhã do casamento, ela chegou ao local com seu séquito, damas de honra, maquiadores, família, postando histórias e todo tipo de coisa nas redes sociais. Eu disse que ia buscar minha avó no aeroporto e que chegaria um pouco atrasado. Mantive contato com ela até o último momento, interpretando meu papel. Mas em vez de me vestir com o smoking, fiz as malas, fechei a casa e dirigi até a casa da minha avó, em outro estado. Apaguei meu telefone e pela primeira vez em dias, respirei. Antes de desaparecer completamente, enviei um e-mail para todos na lista de convidados, minha família, meus amigos próximos, meus colegas. Contava tudo sobre a infidelidade, as mentiras e como descobri. Informei que o casamento estava cancelado e que não se preocupassem em me ligar ou escrever para Jelly sobre isso. Deixei de fora os nossos amigos em comum, pois não queria que ninguém avisasse caso decidissem agir como espiões. Meus pais ainda me ligaram, preocupados. Expliquei brevemente, sem contar o plano, mas só minha avó sabia. Eu a havia chamado, na noite anterior, pedindo para ela não viajar para o casamento. Sam disse que iria ao casamento, veria o que acontecia e me atualizaria. Ele sabe que estou com minha avó. Me ligou há pouco, mas acho que ainda não estou pronto para ouvi-lo. Me sinto entorpecido, sufocado. Não quero falar com ninguém. Tenho muito a dizer, mas não posso escrever mais. Atualização. 1. Falei com Sam. Ele me contou tudo com detalhes. O dia do casamento foi um completo caos. Tudo parecia estar indo bem até que os convidados começaram a perguntar pela minha família e pelo noivo. Ela tentou me ligar várias vezes, mas quando não respondi, ligou para meus pais, sem resposta. Então, ligou para Sam, que estava no local, e ele fingiu não saber de nada.
Os pais dela começaram a bombardear a noiva com perguntas. Onde está o noivo? Isso é alguma piada? Aconteceu algo? Suas damas de honra tentaram manter a compostura, forçando sorrisos, mas a tensão no ambiente se tornou evidente. Os convidados começaram a se agrupar em pequenos círculos, especulando, murmurando e criando todo tipo de teorias. Uma delas, inventada pela madrinha, era que eu havia fugido com uma colega de trabalho. Eventualmente, o pai dela subiu no palco e tentou acalmar a situação. Estamos tendo um pequeno atraso, por favor, tenham paciência. Sua voz tremia e ele estava pálido, porque o casamento era um desastre e não havia respostas. Não ajudou em nada. Os convidados não eram bobos. Sabiam que algo estava muito errado. Jelly e suas amigas perceberam que nenhum dos meus convidados havia aparecido, e tudo parecia um plano premeditado. Tentaram encurralar Sam para conseguir informações, mas Sam foi firme como uma tumba e se fez de surpreso. Finalmente, seus pais e amigos a retiraram discretamente do local e uma das damas de honra anunciou que o casamento seria adiado e que todos seriam notificados sobre a nova data. Mas isso não foi o pior. Não estava apenas lidando com o desastre emocional de ter sido humilhada diante da família, amigos e em um salão de casamento cheio de gente. Não, isso a atingiu onde mais dói: sua carteira. Jelly havia perdido um bom emprego alguns meses antes do casamento. Depois de muito procurar, conseguiu um emprego mal pago, que pagava por projetos e mal dava para cobrir seus gastos. Eu pagava a maior parte dos custos da casa. Naquele momento não me importava. Já tínhamos planejado tudo, e como eu tinha os meios, me ofereci para cobrir os custos do casamento sem pensar duas vezes. Acreditava que éramos um time e que, em um casamento, não importa quem pague, desde que estivéssemos juntos nisso. Essa crença se despedaçou no dia em que descobri sua infidelidade. No momento em que terminei o nosso relacionamento, não iria permitir que o meu dinheiro pagasse por uma celebração construída sobre mentiras. Para o casamento, havíamos contratado um organizador de eventos que se encarregaria de tudo: o local, a decoração, a comida. Só tínhamos pago 40% do valor adiantado. O restante de 60% estava pendente. Na verdade, os 40% deveriam ser pagos 2 dias antes do casamento, mas convenientemente eu adiei o pagamento. Quando o gerente do evento me procurou, eu lhe disse que liquidaria a dívida, e ele me informou que um juro adicional de 30% seria aplicado pelo atraso. Disse que estava tudo bem e que pagaríamos o necessário, além de mencionar que cobrasse o que achasse justo. Não era meu problema, eu sabia que iria desaparecer e que ela teria que arcar com isso. E foi exatamente isso que aconteceu, como planejei. Quando Jelly tentou sair discretamente do salão para escapar do julgamento dos convidados, ela foi parada pela equipe de organização do evento. O gerente não a deixou ir sem pagar a dívida. A dívida era de 60% do custo total do casamento, mais os juros, e acreditem, era uma cifra enorme. Um golpe devastador para alguém sem emprego fixo e que já havia gasto todas as suas economias no vestido de noiva, maquiagem, roupas das damas de honra e outros detalhes. O gerente insistiu para que a dívida fosse paga imediatamente. Ela não tinha dinheiro suficiente para cobrir isso naquele momento. O pai dela teve que intervir, mas mesmo para ele, o valor era alto demais para ser pago de uma vez. Desesperado, ele implorou por mais tempo, já que isso havia pego a todos de surpresa. O casamento havia sido cancelado e ninguém tinha ideia de onde eu estava, quem deveria ter pago. Mas o gerente não estava disposto. Ela disse que não se importava com o que havia acontecido ou quem iria pagar, mas alguém tinha que pagar ou deixar alguma garantia. Depois de muita insistência, deixou Jelly e sua mãe irem, mas obrigou seu pai a ficar até que fosse redigido um novo contrato. Ele fez o pai assinar, assumindo total responsabilidade pelo pagamento. Caso a dívida não fosse liquidada dentro do prazo acordado, tomariam ações legais. A humilhação de assinar aqueles papéis na frente de algumas pessoas que ainda estavam lá
incluindo Sam, foi bastante difícil. Ele estava vermelho de raiva, xingando em voz alta. Naquele momento, Sam já havia mostrado meu e-mail para a maioria das pessoas que haviam ido e ainda estavam no local. Quase todos sabiam a verdade, mas os pais de Ellie ainda acreditavam que eu a havia deixado plantada sem razão. Depois de lidar com o organizador do evento, o pai dela foi diretamente para a casa dos meus pais. Ele estava furioso e pronto para brigar, mas foi recebido com frieza. Minha mãe o olhou sem se mover e contou a verdade sobre a infidelidade da filha dele. Ele ficou envergonhado, mas ainda estava furioso comigo pelo dinheiro do casamento. Ele disse que eu deveria ter informado a eles para que também tivessem cancelado sua presença. Ele achava que eu deveria ter resolvido tudo de forma privada e não ter feito de minha família um circo. Falou bastante mal de nós. Meu pai não ficou calado. Aqui não há ninguém a quem culpar mais do que a sua filha. Ela destruiu tudo, não meu filho. Ela escolheu a luxúria em vez da lealdade. Em vez de vir me dar lições, deveria educar sua filha para ser fiel ao marido e não sair se deitando com qualquer um. Ele foi embora porque não havia mais nada a discutir. Mais tarde, descobri que Ellie voltou para casa com a mãe e as amigas, só para descobrir que meu lado do armário estava vazio. Minhas coisas tinham desaparecido, tudo estava terminado. E para garantir que ela visse, imprimi e coloquei fotos do carro do amante dela estacionado na nossa entrada. Tenho certeza de que os pais dela e as amigas não gostaram nada disso. Não sei exatamente o que aconteceu depois disso, mas alguns amigos em comum acabaram entrando em contato conosco. Foi por meio deles que soube que seus próprios pais também lhe deram as costas. Ela teve que se mudar da casa porque não conseguia mais pagar o aluguel. Inicialmente, seus pais tinham planejado acolhê-la até que ela pudesse recomeçar sua vida. Mas quando souberam da infidelidade dela, retiraram o apoio. O pai dela, por causa da dívida, estava mais furioso do que você pode imaginar. Exigiu que ela devolvesse cada centavo que ele havia pago. Ela não só ficou completamente sozinha para enfrentar as consequências dos seus atos, como também ficou arruinada financeiramente. Neste momento, ela está dormindo no sofá da casa de uma amiga. Não me importo nem um pouco. Eu me mudei para a casa de Sam por enquanto, até encontrar um lugar só meu. Muitas coisas que sei, descobri através das mensagens que ela mesma me enviou, mas não respondi nenhuma e a bloqueei. Não posso dizer se houve novos ou não, porque as mensagens não chegam mais ao meu telefone. Atualização 2. Já se passaram mais de 4 meses desde o casamento que não aconteceu. Ela tem me perseguido para tentar um fechamento, ou pelo menos, isso é o que ela dizia. Qualquer contato que tenhamos em comum, ela tentou tudo. Me ligou de diferentes números, tentou me contactar através de amigos em comum e até enviou cartas para a casa dos meus pais. Nada funcionou. Eu não respondi, porque não ia dar essa satisfação. A bloqueei em todas as partes. Apaguei ela da minha vida como se nunca tivesse existido, mas ela foi implacável. Seu último pedido veio por e-mail. O assunto dizia: "Uma última reunião para fechar isso, por favor, por favor, por favor." Eu estava quase deletando o e-mail sem ler, mas a curiosidade falou mais alto. Quando eu abri o e-mail, era longo e desesperado, cheio de súplicas, desculpas e um pedido para me encontrar pessoalmente, apenas uma vez. Ela prometeu que não haveria drama nem manipulações, apenas uma chance para se explicar e encontrar algo de paz. Não me senti mal por não respondê-lo. Uma vez que o deletei, sabia que ela não merecia um fechamento para isso, não merecia nada de mim. No entanto, uma vez, estava em uma cafeteria, aproveitando minha nova vida, quando ela me encontrou. Ainda não sei se foi coincidência ou se foi algo forçado por ela. Não é como se eu estivesse indo muito longe de meu trabalho. Não havia até que ela estava parada ao lado da minha mesa, tudo por causa de eu estar lendo meu celular. Se não fosse por isso, talvez eu tivesse tido uma chance de escapar. Pelo menos me deu satisfação ver que ela estava mal, muito mal, a ponto de pensar: eu ia me casar com isso.
Sei que não é bonito pensar assim, mas era bom vê-la sofrendo. Eu quis me levantar da mesa, mas ela me disse que queria conversar e disse isso um pouco alto. Então, algumas pessoas começaram a olhar. Não queria fazer um escândalo ali, então fiquei sentado e disse a ela que podia me contar tudo. Ela me contou sem desculpas e sem tentar suavizar as coisas. Começou com conversas triviais, mas, segundo ela, não foi uma infidelidade real. Jurou e perjurou que não teve nenhum vínculo emocional com aquele cara, que foi só uma vez, que nunca antes me havia enganado, que só fez isso porque queria ter uma última noite para explorar suas fantasias antes de se comprometer com a monogamia para sempre. Ela disse que não queria nenhuma despedida de solteira, que só queria isso, e com isso poderia se casar completamente sem culpa ou dúvidas. O cara era um ex-colega de trabalho, com fama de ser bom na cama. Ela murmurou. Ouvi dizer que ele era bom, experiente. Havia um rumor no trabalho de que ele se deitou com nossa chefe e ela ficou tão impressionada que lhe deu uma promoção. Não só isso, ele também estava satisfazendo algumas das diretores mais importantes da empresa. Mulheres, claro. São apenas rumores, mas eu tinha minhas dúvidas. Ela perguntou a ele se isso era verdade. Ele insinuou que sim, que era muito bom no seu trabalho secundário, que não fazia por dinheiro, mas por prazer, sem ataduras. E isso era tudo o que ela queria. Uma noite de prazer puramente físico, uma experiência transacional, nada mais. Ela jurou que nunca teve a intenção de repetir aquilo e que planejou tudo para que eu não me machucasse, para que eu não sofresse. Eu fiquei ali, me sentindo enojado, sujo. Ela foi quem fez tudo aquilo, o que é considerado algo bem sujo, mas eu era quem estava me sentindo assim. Ela continuou falando, mas eu me desconectei, pensando em tudo o que eu teria pedido para ela fazer. Estava dizendo algo quando a interrompi e perguntei: "O que você pediu para ele fazer?" Ela ficou paralisada. Eu repeti: "Me diga qual era a sua fantasia. Me conte tudo em detalhes. Você deu instruções? Você escreveu por mensagem? Me mostre." Não. Percebi que minha voz estava ficando mais alta. Ela me implorou para parar. "Não vou dizer, pelo amor de Deus." Ela começou a soluçar. Depois de um minuto de silêncio, disse que se arrependeu no instante em que eu a liguei aquele dia para saber como ela estava. Ela sabia que aquela ligação tinha arruinado tudo e que deveria ter parado, mas, no entanto, não parou e seguiu em frente. E, pelo que ouvi e gravei, não parecia muito arrependida. Outra mentira. Depois veio a manipulação. Ela disse: "Se você tivesse descoberto antes, poderia ter entrado e terminado tudo ali mesmo. Ainda não tínhamos feito nada antes da ligação e não teria sido infiel. Mas você escolheu o caminho covarde de se vingar. Jogou comigo durante uma semana, só para me humilhar na frente de todos. Meus pais foram humilhados, traumatizados. Você podia ter resolvido isso de forma privada. Deveria ter sido um homem e me enfrentado, em vez de fugir." E então, deu uma virada completa de 180 graus e disse: "Ainda assim, posso te perdoar, se você conseguir esquecer o que aconteceu. Ambos cometemos erros, mas os erros de ambos se anulam." Quase ri. Sério, ela disse isso. Que estava disposta a me perdoar pelo que eu fiz, que ambos cometemos erros e que simplesmente deveríamos deixar isso para trás, seguir em frente e talvez começar de novo. Ela sussurrou: "Ainda te amo. Sei que você também me ama. Então não vai ser difícil consertar tudo." E então veio a cereja do bolo. Ela me ofereceu devolver os 40% que eu tinha gasto na boda. "Sei que você pagou 40% adiantado e que o restante foi pago pelo meu pai. Eu vou pagar a ele assim que puder. Se isso ajudar, posso te pagar também seu 40%. Ela disse, como se o dinheiro fosse o problema, como se isso pudesse apagar tudo. Mas recuperar o dinheiro não seria uma ideia tão ruim nesse ponto. Então, uma ideia surgiu na minha cabeça. Eu disse: "Não posso prometer nada, porque aconteceram muitas coisas entre nós, mas devolver o dinheiro da boda falhada poderia ser um bom ponto de partida.
Sabia que não teria esse dinheiro de outra forma, mas seria um bom reembolso depois de ela ter arruinado tudo por se dar o direito de tirar suas dúvidas com outro cara. Ficamos de que ela me desbloquearia para que pudéssemos coordenar o pagamento dos 40%. Ela disse que levaria algumas semanas ou um pouco mais de um mês, mas que conseguiria algum tipo de empréstimo para me pagar o quanto antes. Sei que não é bom enganar as pessoas, mas enganar quem te enganou também não tem 100 anos de perdão. Mesmo assim, não me comprometi a voltar com ela caso me devolvesse o dinheiro. Então, tecnicamente, não estaria mentindo. Provavelmente, vou voltar em um mês, quando souber se ele me devolveu o dinheiro ou não. Atualização 3. Não vou negar que esses últimos 2 meses estive um pouco ansioso, porque não sabia se finalmente ele pagaria ou se ela perceberia tudo. Mas ela fez. Então essa é uma atualização feliz para mim. Para quem diz que o que eu fiz está errado e que eu deveria até ter pago o restante da boda, bem, posso colocá-los em contato com a Yeli. Assim podem ser o tapete dela e esperar ela voltar para casa depois de ser infiel para poder beijá-la. Com certeza essas coisas devem ser do tipo que gostam. Mas finalmente chegou o dia de receber o meu pagamento, o qual recebi por transferência de Yeli para a minha conta. Não faltou 1 centavo, até as comissões foram cobertas na transação. Eu soube disso porque ela mesma me enviou uma mensagem contando. Eu perguntei como ela conseguiu o dinheiro. Não queria me envolver em algum tipo de roubo bancário ou algo assim. Ela me disse que havia pedido um empréstimo e com isso também conseguiu pagar seu pai. Esse empréstimo deve ser caríssimo, porque o banco com certeza emprestou a taxas altíssimas, mas isso não é o meu problema. Meu único problema agora é decidir como vou usar esse dinheiro na minha vida. Antes de contar a próxima parte, quero mencionar que durante esse tempo recebi algumas mensagens dela tentando falar sobre nosso relacionamento. Eu respondia o mínimo necessário para que ela continuasse com a ideia de devolver o dinheiro, mas não o suficiente para dar falsas esperanças. Digamos que minhas respostas eram bem vagas. Então chegou a mensagem que eu sabia que ela queria me enviar e que eu sabia que tarde ou cedo teria que responder. Na verdade, eu já tinha minha resposta preparada, só precisava copiar e colar. Ela me perguntou: "E agora? O que nós dois?" Minha resposta, que ainda conservo, foi: "Quando você disse que eu não fui um homem por não ter parado o que estava acontecendo, eu acho que você estava certa, mas só até certo ponto. Um homem deveria lutar pela sua mulher, sim, mas por uma que valha a pena. E no seu caso, você quis se jogar com um cara só porque ele tinha reputação. Você não vale a pena. Agora acho que você também tem reputação. Também acho que um homem nunca deveria voltar para alguém que lhe faltou. Então sim, estou sendo um homem aqui, e é exatamente isso que você nunca terá." Depois disso, eu a bloqueei novamente. E sim, sei que há muitos covardes que não se importam que suas mulheres os traem. Até devem aplaudir quando elas voltam para casa depois de estarem com outro homem. Por isso, agora estão preocupados porque eu deveria ter pago minha parte da boda por tê-la cancelado. Bem, lamento ferir os sentimentos deles, mas eu paguei para me casar com uma esposa fiel, não com uma infiel. Então, esse é o meu reembolso por uma noiva defeituosa. E se acham que perdoar e pagar seria o correto nessa situação, podem perguntar ao pai dela o que ele fez com ela depois que ele devolveu o dinheiro. E sim, eu também não a perdoo. Ninguém quer uma infiel, a menos que sua autoestima tenha mudado de planeta.